Oi, criancinha, oi, nós aqui, outra vez. Já se inscreveu, já bateu no sininho, já deu 2 pulinhos, dá uma rodadinha e continua me acompanhando no canal, porque hoje a gente vai falar de mediunidade. Primeiro, vocês sabem que eu sempre vou buscar a etimologia da palavra, né? A etimologia é a origem da palavra. A origem da palavra médium veio do latim, que significa intermediar. Né? Então, quando você vai fazer fofoca, você está sendo médium, ah, que legal, porque você está falando de um para o outro não está lá, então, isso que significa a palavra médium. Já mediunidade foi um termo, olha que interessante que eu fiquei sabendo, tá vendo como eu aprendo pra caramba com vocês? Mediunidade foi um termo cunhado por Kardec para designar pessoas encarnadas que falam com desencarnados. E aí, mano, ferrou tudo, porque os homens não compreenderam, os homens nós, na nossa ignorância, não compreendemos direito o que seria essa mediunidade. Embora Kardec cunhou mediunidade e, obviamente, se baseando no intermediário, ele colocou na obra dele, na obra que ele codificou, para poder mostrar que havia essa comunicação entre planos, né? No caso dele, como ele estava focado, e era a função dele codificar a doutrina espírita, que é uma doutrina, não é uma religião para aqueles que são menos avisados, criou-se toda uma. Nossa, eu odeio isso, gente, porque as pessoas não pensam, aí eles ficam criando crença em cima de crença, dogma em cima de dogma. E aí essa mediunidade virou uma porcaria que todo mundo começa a entrar numas de eu sou especial porque eu sou médium, porque eu recebo fulano de tal, a palavra que a gente usa é recebo, né? Eu recebo fulano de tal, porque o preto velho não sei o quê, porque a pombagira, né? Ó, agora já estou falando de Umbanda, não é de espiritismo, tá? Porque o espiritismo de Kardec é mentores. Ai, porque o mentor falou através de mim. Mas que porcaria de diferença tem? O mentor falou através de mim, do pastor da igreja evangélica que está falando em nome de Deus, do padre que está falando em nome do Papa. Pronto. Já se misturou tudo aquilo que Kardec, no Livro dos Espíritos, quis explicar. Aliás, nem foi ele, né? Porque você sabe que o livro do Kardec foi feito com perguntas e respostas, ele só codificou mesmo, colocou numa ordem lá, usou de um processo científico, que é estatística e etc. Tal. Mas vamos lá. Toda vez que eu intermedio qualquer coisa, eu estou fazendo o papel de médium. Ficou claro? Então, quer que eu explique mais? Gente, minhas filhas odiavam quando eu falava. Quando eu falava assim para elas, até hoje elas ficam puta da vida quando eu falo, ficou claro. Ou você quer que eu explique mais? Né? Então, por isso que também no Livro dos Espíritos está que todo mundo é médium. Né? Cada um, obviamente, com a sua sensibilidade. Existe vários tipos de mediunidade. Quantas vezes você está de boa, né, assim, distraída na vida e você não ouve alguém chamar seu nome? É mediunidade. Né? E você ouve como se fosse uma pessoa. Aí o caso é claro, a audiência. Significa que alguém está te chamando? Algum desencarnado está te chamando? Não. Pode significar isso, claro que pode. Mas significa também que você estava distraído e uma parte sua te chamou para você voltar para o seu corpo, porque você estava no aviãozinho da Hellmann's Airlines.
né? Gostou? Hellman's Airline é quando a gente viaja na maionese. E nessa história de mediunidade tem muita crença, muita... Gente, ó, tem coisa assim que foge à minha compreensão, né? Por exemplo, pessoas que vão a um assento, determinado lugar, e que têm contato com médios que estão incorporados, e aí o espírito que está incorporado no médium, sempre lembrando que Kardec sempre falou em todas as obras, para a gente usar o crivo da nossa razão. Ele acreditava que a gente tinha crivo, né, gente? Mas estava iludido, justamente. Mas tudo bem, era 1856, eu até compreendo, né? Porque ele era pedagogo, era aquela coisa da ânsia. Mas muita gente vai no centro e fala: ah, o espírito mandou eu fazer isso, ou o espírito falou que isso aconteceu por causa daquilo, ou o espírito falou que alguém fez uma macumba para mim. E cara, vocês ouvem sem o crivo da razão. Para começar, né? Vamos começar no começo. Macumba pega. Macumba pega por causa de quê? Porque você está na frequência, você está macumbável. Porque se você não tiver macumbável, macumba nenhuma pega. É mais ou menos aquela coisa de praga de mãe que pega. Já ouviu falar isso, né? Ai, mãe, a praga de mãe pega. Pega. Por que pega? Porque o filho dá atenção. Se o filho não desse atenção, não pegava. Afinal de contas, quantas coisas sua mãe tentou ensinar e você não compreendeu? Eu, por exemplo, minha mãe cansou de querer que eu não falasse palavrão e etc. Chama a minha atenção. Pimenta na minha boca, ela nunca passou. Eu podia exagerar e mentir para vocês, mas não vou mentir. Mas eu perdi a mania de falar palavrão? Não. De 10 palavras que eu falo, 9 é o que vocês consideram palavrão. E eu nem considero palavrão porque são palavras pequenininhas, né? Mas eu tenho muita vontade de expressar todos os palavrões que eu conheço quando eu falo sobre essa mediunidade que vocês não usam a razão, o crivo da sua razão não reflete sobre o que o espírito falou. Porque vocês têm que entender o seguinte, eu sou um espírito, você é um espírito, todo mundo aqui é espírito, não é? Até aí você já compreendeu, porque você já assistiu os outros vídeos. Legal. Quando eu dissomo, que é perder o meu corpo físico, um tempo depois, que também já está explicado lá nos outros vídeos, e se não tiver explicado, deixa um comentário, porque aí eu explico depois, mais tarde, eu estarei vivendo no plano, qual plano? Qual é o próximo corpo? Corpo astral. Então eu estarei vivendo na dimensão do astral. O que seria uma dimensão do astral? Seria tudo aquilo que eu tenho no meu emocional. Por isso que muita gente acredita que vai para o inferno. Por que vai para o inferno? Porque o emocional dele, da pessoa, é o próprio inferno. É cheio de condenação, é cheio de culpa, é cheio de arrependimento, é cheio de não se achar, é cheio de se condenar. Então vive aquele inferno assim terrível. Aí eu sou um desencarnado, né? Vamos imaginar aqui, perdi meu corpo físico, dissomei, perdi o vital, tô lá no astral e vamos imaginar que eu morri com o meu emocional impregnado da crença que eu não posso sentir orgulho de mim, porque se eu sentir orgulho de mim, eu vou humilhar o outro, porque é uma dor minha, né? Eu não me reconheço. Quando eu vejo alguém maior que eu, ou melhor que eu, num exemplo, não é o meu caso, mas eu estou citando eu como exemplo, né? Quando eu vejo alguém maior do que eu, ou melhor que eu, que é um julgamento meu, que é uma avaliação minha, eu me sinto humilhado e eu morro com essa dor, na hipótese que eu estou colocando. Aí eu sou um defunto, eu sou um espírito, você concorda?
Aí eu encosto em um dos médiuns que vem se aconselhar comigo. Aí ele fala, ai, fulano, porque ele, eu não sei se eu vou me apresentar como Márcia, como que é, né? Mas vamos por, ai, seu espírito, vamos chamar de seu espírito. Ai, seu espírito, eu estou orgulhosa porque eu consegui ganhar muito dinheiro, porque eu fiz um negócio espetacular. O espírito vai falar assim, ai, filho, orgulho é ruim porque humilha os outros. Você tem que compreender que isso foi a vontade de Deus, né? Se for um espírito, um mentor. Se for um preto velho, ele vai falar, ô sim, filha, mas para que tanto orgulho numa coisa tão pequena assim? Esse dinheiro não vale nada. O negócio é coisa aí da terra. Pronto, você acreditou no que o espírito falou. No lugar de você continuar íntegro, orgulhoso, porque você fez o seu propósito, porque você funcionou, você já começa a se encher de condenação porque o espírito falou. Aí, se você faz psicanálise, principalmente a psicanálise de espiritualidade, dá um trabalho, gente, para desfazer essas crenças que vocês têm, porque o espírito falou, é verdade. E não é, porque um espírito é, nós é espírito, vocês compreendem isso? E eu posso falar qualquer bobagem, vai de você acreditar ou não acreditar, mas só porque a pessoa desencarnou e está falando através de uma pessoa encarnada, vocês pensam que a pessoa já está evoluída, que já sabe de tudo, sabe da sua vida. Não. Ela vai ter uma visão mais ampla? Vai, porque ela vai conseguir enxergar o seu astral. Né? Então, esse espírito que falou, ou se enfia, não precisa se orgulhar, ou não, porque orgulho é uma coisa ruim, é uma frequência dele, é um ponto de vista dele que, obviamente, se você atraiu isso, é porque isso está em você também, mas para o seu aprendizado, para você refletir sobre o assunto, e não para você pegar aquilo como verdade. Outra coisa que esse fenômeno que é natural, porque todos nós somos intermediário entre os planos, sejam esses planos quais planos forem. Se achar especial, né? Como eu falei há um tempinho atrás, porque eu recebo fulano, porque, nossa, a pessoa só incorpora obsessor. Você já olha meio assim de canto. Nossa, é só espírito ruim que vem para a pessoa. Gente, vamos parar com essas bobagens, né? Ai, eu tenho uma mediunidade muito forte, então não é em todos os lugares que eu posso entrar. Ó, você se condenando de novo. E aqueles, então, que falam assim, eu sou uma esponja. Aí eu acho engraçado, porque eu sou uma esponja, lembra, sabe o desenho do Bob Esponja? Eu já vejo a pessoa quadradinha assim, uma esponjinha. Que esponja, mano? Como é que você vai absorver o que é do outro, a não ser que você tenha a intenção de absorver? Ai, Márcia, mas isso acontece? Acontece. Acontece por quê? Porque você quer, porque você acha legal, porque você se acha especial, porque eu sou uma esponja, eu absorvo tudo. E não é isso. A mediunidade é uma capacidade de qualquer ser humano. É a capacidade de intermediar planos. Seja planos eu comigo mesmo, nos baseando nos 7 corpos, nas várias dimensões, ou seja, eu intermediando, eu encarnado com outra pessoa encarnada não presente, ou eu usando um tablet para pegar uma informação, ou um computador para pegar uma informação que alguém escreveu. Eu lendo um livro, absorvendo um conhecimento
de uma pessoa que eu nunca vi na vida através das minhas percepções. Ai, Márcia, mas mediunidade é uma coisa que a gente não enxerga. Mas eu não acabei de dar o exemplo de você para a gente aqui, não tem clareaudiência, clarividência, clare um monte de coisa? Ou vidência? Quem nunca, agora eu vou perguntar para vocês, criancinha, tá lá de bobeira, lavando uma louça, fazendo alguma coisa, e de repente sente um vulto, e você leva aquele susto, se olha assim, e não vê vulto nenhum. Né? Todo mundo. Então, você é especial porque você faz isso? Não, todo mundo vê isso. Todo mundo faz isso. Então, vamos assumir a mediunidade como uma coisa natural, como uma coisa que, gente, é da natureza humana intermediar esses planos mesmo, porque você sabe, nós vivemos, no mínimo, eu vou falar no mínimo, porque aqui eu estou falando básico devido à minha ignorância, em 7 planos diferentes que vocês conhecem, que é o nosso 7 corpos. Então, vamos parar. E se algum espírito falar com você, se você for conversar com algum espírito, eu gosto de conversar com um espírito incorporado, embora toda vez que você, eu, qualquer pessoa falar, me veio uma ideia, é um fenômeno mediúnico. Porque se a ideia veio de algum lugar e não de você. Ou pode ser de você mesmo, mas de outros planos de você e não desse plano. Porque você não estava pensando naquele assunto. Quando que é meu? Qual a diferença? Vamos lá, qual é a diferença? É mediunidade quando eu não estou com a minha consciência pensando naquele assunto. Aí, se eu estou pensando naquele assunto, é uma coisa minha, é um raciocínio meu. Se veio de algum lugar. Se veio de algum lugar e chegou em mim e eu vou refletir, eu já estou exercendo a minha mediunidade. E como eu falei, eu gosto muito de incenso de Umbanda, eu vou falar até afeto por alguns espíritos, como por exemplo Exu Caveira, seja ele incorporado em qualquer médium, mesmo em casas que eu não conheço, todos os caveiras parece que me reconhecem, tem um lance assim de amor muito gostoso, é afeto mesmo. Mas o que o Caveira fala para mim, eu converso com ele como se eu estivesse conversando com você. O Caveira, tudo bem que tudo que o Caveira falou, né, de previsão até hoje, que ia acontecer, aconteceu. Mas eu acreditei de priori no que ele falou. Ah, o Caveira falou isso, então vai acontecer? Não. Por quê? Porque Kardec, que codificou a obra, já tinha falado, passe pelo crivo da sua razão. Então, tem coisas, por eles estarem fora do corpo, que obviamente eles têm uma visão não mais evoluída, tá? Mas mais ampla que a nossa. Sim, porque eles estão vendo, é como se eles estivessem em cima do morro e nós embaixo do morro. Então, a amplitude é maior. Mas eu, na minha ignorância, eu vou assimilar? Porque fulano, o espírito mandou eu fazer isso, eu vou fazer? Só se fizer sentido no meu coração. Então, ficou claro, criancinhas? Ó, se não ficou claro, comente, se inscreva, compartilha, curte, tá pulinho, ó, ouve de novo, não entendeu? Ouve, porque todos os vídeos é um fenômeno natural nosso também. Sempre quando a gente vai assistir pela segunda, terceira, quarta vez, e a gente vê muito isso em criancinha, que assiste o desenho 10.000 vezes. As criancinhas estão certas. Porque se você assistir de novo e assistir, e eu faço sempre isso, ouvir, sempre vai cair fichas novas. Amei para variar estar com vocês, eu super curto fazer isso.
E no próximo assunto, que eu vou chamar de episódio, porque como eu falei, um dia serei uma Netflix. Já pensou, você já assistiu o filme Lucy? Que aí ela se desfaz e ela se transforma em computador, em tudo. Um dia eu vou ser a Netflix, eu vou ser, né? Mas não a Márcia Marins, mas eu vou estar lá manifesta no Netflix. A gente vai falar sobre magia negra, que é outro assunto que me deixa com os cabelos em pé. Pessoas, beijo, meus lindos, minhas lindas, meus tudes. Que é uma outra coisa que eu não. Essa semana eu estava pensando sobre isso, sabia? Porque eu estava assistindo uma coisa muito linda que me emocionou e a pessoa cumprimentava assim: manda um beijo. Não, não era manda um beijo. Era todos, todas e tudes. Falei, que será tudes? Será que as pessoas não são mais pessoas? São órgãos genitais. E se são órgãos genitais, eu conheço o órgão genital masculino e o órgão genital feminino. Não conheço ser humano que não tenha um dos dois órgãos genitais. Então, o que é isso? Por isso que eu uso sempre todas vocês, queridas pessoas do meu coração. Até o próximo Falar da Magia Negra!